Bom, e como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? A gente está partindo do princípio de que um paciente a partir dos 50 anos, ou dos 45 para quem tem histórico familiar ou é afrodescendente, vai começar a fazer anualmente uma consulta com o urologista ou com o médico de saúde, né, de família, mas seguindo esses protocolos, para fazer o PSA e o toque retal. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é cada uma dessas coisas. O toque retal é um exame físico que o médico faz, colocando indicador através do ânus, com lubrificação. E nesse toque, o médico consegue palpar a próstata, consegue palpar a consistência dela e saber se a próstata tem alguma alteração. A próstata ela tem que ter a consistência de como se a gente estivesse apertando essa parte da mão aqui, que a gente chama de monte hipotenar. Ela é para ser uma glândula que é firme, mas não é extremamente dura. A suspeita de um câncer é se você palpar alguma coisa que tenha a consistência do seu osso, né? Então, quando você palpa um nódulo, isso levanta a suspeita de que pode ter alguma coisa alterada ali. Não é uma certeza ainda, mas é uma suspeita. Além do toque retal, a gente faz também o exame de sangue chamado PSA. PSA é uma sigla que quer dizer antígeno prostático específico. É invertido porque é em inglês. O que significa? É uma célula, né, uma molécula, na verdade, que é produzida pelas células da próstata e ela fica aumentada, basicamente, em qualquer doença da próstata. Ou seja, se você tiver um câncer de próstata, aumenta o PSA. Se você tiver uma prostatite, que é uma infecção da próstata, aumenta o PSA. E também, se você tiver simplesmente o crescimento benigno, que na verdade, né, todo homem vai ter a partir dos 50 anos, também aumenta o PSA. Ou seja, ter o PSA alterado não significa ainda um diagnóstico. Ele só levanta a bola para a gente ter uma suspeita de que alguma coisa pode estar alterada. Então, esse é o ponto de partida. E como a gente falou já várias vezes, para conseguir curar do câncer de próstata, você precisa de um diagnóstico precoce. Você precisa chegar enquanto a doença está pequena e sob controle, né? E para isso, então, você precisa fazer o exame de toque retal e PSA anualmente. Se você tiver alguma alteração nesses exames, aí sim você vai progredir para exames mais específicos para entender de fato se o paciente pode ou não ter um câncer de próstata. É importante explicar o seguinte: o toque retal sozinho, ele não é tão eficaz quanto você fazer a combinação dos dois. E o PSA sozinho também pode perder alguns casos, porque existem situações em que um nódulo de câncer de próstata pode não aumentar o PSA. Por isso, realmente, o que é recomendado, né, o mais seguro, é você combinar o PSA e o toque retal. Aí entra um pouco aquela questão, o preconceito que os homens têm em relação ao toque retal, né? Por uma coisa cultural, enfim. É importante a gente explicar, a gente que está na linha de frente de saúde, explicar para os pacientes que isso não tem nada a ver, é um exame super rápido, não tem nenhuma conotação sexual, nada disso, né? Uma coisa corriqueira. Existem outras situações em como ele teria que fazer um toque retal de qualquer maneira. Por exemplo, se ele tiver, né, uma hemorroida ou alguma doença anal, um sangramento nas fezes, são situações que a pessoa já vai ter que fazer o toque retal também de qualquer maneira, né? Então, é uma situação que no contexto de saúde está presente já em outros contextos. E é importante a gente desmistificar, explicar que é um exame que é rápido, simples, indolor e que não tem nenhuma implicação sobre sexualidade ou nada do tipo, né? E é importante falar que os dois juntos são, ou seja, o toque retal e o PSA, eles são melhores do que cada um deles separadamente. Então, por isso, a gente tem que bater na tecla de fazer as duas coisas, tá? Eu falei que o PSA sozinho, então, bom, vamos lá. Fiz o toque retal, tem um nódulo suspeito, ok. Isso a gente vai acabar evoluindo para uma biópsia. Numa outra situação, fiz o PSA e o PSA veio alterado. Quanto que é alterado? Existem alguns níveis de corte diferentes. A gente sabe que acima de 4 já é um valor que, né,
aumenta a suspeita para um câncer de próstata. É possível você ter um câncer de próstata com PSA abaixo de 4 também, então a gente tem que avaliar várias situações. Tem um outro corte que é 2,5, que 2,5 é um valor que é mais rigoroso, só que muitos homens vão ter, né, um PSA 2,5, 3, sem ter câncer, né? Então a gente tem que ponderar um pouco. Uma informação que a gente consegue melhorar essa qualidade é você entender o seguinte, como eu falei, o crescimento benigno da próstata aumenta o PSA. Então, a gente consegue fazer uma conta de o tamanho da próstata versus o valor do PSA. E o ultrassom consegue estimar, né, esse tamanho da próstata. Então, mais ou menos, 10 gramas de próstata podem subir 1 ponto de PSA. Então, por exemplo, se o homem tem uma próstata de 30 gramas, né, estimada no ultrassom, e um PSA de 3, esse valor está tranquilo, né? Agora, se ele tiver, por exemplo, uma próstata de 40 gramas e um PSA de 8, né, na verdade a gente teria que ter um PSA de no máximo 4 e estaria meio no limite ali para a gente ficar tranquilo. Então, um dos indícios que a gente pode ter é ver a correlação entre o tamanho da próstata e o valor do PSA. Então, às vezes, você tem um paciente que tem um PSA mais aumentado, mas ele tem uma próstata muito grande, então, provavelmente, ele não vai ter um câncer. Isso é uma coisa que a gente pode analisar com base no tamanho da próstata. Bom, fizemos lá, ou um PSA. Agora, tirando essa nuance, vamos falar assim, PSA está aumentado quando ele está acima de 4. Ou fiz um toque retal e vi um nódulo. O que fazer depois disso? No contexto de quando você tem todos os recursos disponíveis, por exemplo, está em um hospital privado, em que você pode pedir qualquer exame que você quiser, o melhor exame a partir daqui seria uma ressonância. Porque a ressonância vai conseguir ajudar a entender melhor se tem um risco de câncer maior ou não, e inclusive, se tiver uma suspeita, vai ajudar a fazer com que a biópsia seja mais direcionada para a área que tem a lesão suspeita. Tá? Então, o ideal, né, pensando assim, quando você tem todos os recursos à sua disposição, é você, depois de um PSA alterado ou de um toque retal alterado, fazer no próximo passo uma ressonância. Tá? E aí, a partir daí, decidir se vai fazer uma biópsia ou não. A realidade do SUS, né, em grande parte dos locais, é não ter uma ressonância disponível. Tá? Então, em muitos locais do SUS, é feito como era feito já em qualquer lugar antigamente, né, uma coisa que mudou só recentemente, a questão da ressonância, que é PSA ou toque retal alterado, próximo passo, ir para uma biópsia da próstata. O que é a biópsia? A biópsia é você colocar uma agulha, né, e tirar fragmentos da próstata nessa agulha para analisar no microscópio, né, para você ter diretamente a análise do tecido da próstata para entender se tem um câncer ali ou não. Tá? Então, o caminho do passo a passo é PSA ou toque PSA alterado ou toque retal alterado, ressonância, não tendo ressonância, já direto biópsia. Né? Se a biópsia confirmar, aí está feito o diagnóstico. A biópsia ela consegue ser definitiva em relação a isso. Tá? Fala, se tiver um câncer, ela vai mostrar ali, né, um tumor no resultado da biópsia. E aí, complementando, né, se você faz o diagnóstico de câncer, né, se você tem já esse diagnóstico, antes de tratar, muitas vezes pode ser indicado fazer uma ressonância para tentar estudar melhor a anatomia local. Então isso é indicado, inclusive pacientes que são encaminhados para o ICESP, por exemplo, eles fazem uma ressonância antes da cirurgia, para poder ajudar o planejamento da cirurgia. E uma outra coisa que pode ser necessária, a depender de algumas classificações do tumor, é fazer uma cintilografia. O que é a cintilografia? É um exame que serve para a gente fazer o que a gente chama de estadiamento, que é tentar entender se o câncer está confinado na próstata ou se ele espalhou para algum outro local. A cintilografia, se o paciente tiver uma metástase no osso, a cintilografia vai mostrar, né, a presença dessas metástases e com isso vai ajudar a guiar o tratamento e decidir qual tipo de tratamento deve ser feito.